Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Me lembro de quando eu era criança e passava a tarde na casa da minha avó Irma. Era de lei. Lá pras 3 horas, meus parentes e algumas amigas dela começavam a chegar. Era a hora do café. E naquele momento de conversa, recheado de risadas e alegria, minha avó me perguntava: filho, quer um cafezinho? Eu sempre adorei aquele momento, aquele cheiro. E eu adorava ficar ali sentado naquela mesa, escutando toda aquela conversa de adultos sem entender absolutamente nada do que eles diziam. E é claro que eu aceitava um cafezinho, que ela entregava num copo americano, cheio até a metade. Aí então que eu cometia o crime. Colocava 2 colherinhas de açúcar e mexia bem. Quando criança, o meu cafezinho era doce como a vida na infância. Saudades. Bons tempos. Mas o processo de crescer e envelhecer nos apresenta partes da vida que vão bem além do amor. Com o tempo, a vida nos introduz a momentos amargos. Nos apresenta pessoas cuja conversa não é nada doce. Nos coloca em convívios que não nos fazem sentir seguros, mas o oposto. Nos fazem encarar a nossa vulnerabilidade e o medo da solidão. Acho que o café, de certa forma, acompanhou o meu crescimento. Fui abandonando o açúcar de colherinha em colherinha, de sachê em sachê, passando pelas gotinhas de adoçante até que, sem qualquer ironia, o meu café tornou-se tão amargo quanto a vida adulta. Mas posso te falar a real, eu não vejo isso como uma parada triste. Quando você aprende a apreciá-lo, o café amargo é uma delícia. O seu cheiro é ainda mais imponente e relevante, sem todo aquele açúcar doce para distrair. Para muito além do amor, o tempo me apresentou também o rancor. Além da maturidade de abraçá-lo como um aliado e não como um vilão. Eu parei de afastá-lo e empurrá-lo e passei a acolhê-lo, abraçá-lo. O tempo me ensinou a guardar meu perdão para quem merece. E igualmente guardar o rancor para quem faz por merecer. Eu devo ser capaz de sentir raiva e ficar puto no momento em que alguém me causou algo de ruim, né? E isso não faz de mim uma pessoa ruim. Para ser sincero, isso só me faz uma pessoa, eu acho. Me parece até saudável. O lado bom é que na vida nem todo dia é dia de um cafezinho. Tem o dia de tomar um leite com Toddy, bem docinho. Ou mesmo um café com leite, que tem amargor, mas também tem doçura, na espuminha. Um cappuccino às vezes cai bem demais. A gente vai bebendo daquilo que a vida nos oferece, não é? Que saudade de tomar um cafezinho com a minha avó. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça eu tô sozinho mais uma vez. Esse episódio pode ser escutado em qualquer agregador de podcast, mas pode ser assistido em vídeo se você tiver através do aplicativo do Spotify, seja na sua TV, no seu celular, no seu browser do navegador do computador. Em qualquer canto no Spotify você me assiste em vídeo, falando essas bobagens aqui. Que não me falte amor e nem rancor. Esse é o título desse episódio, e quando eu pensei nisso eu queria falar muito sobre o rancor de fato, mas eu também quero falar de amor. Eu tô gravando isso aqui numa terça-feira à noite, eu acabei de sair de uma sessão de terapia bem um tanto dolorosa, então se eu tiver um pouco com o olho marejado, enfim, eu não tenho por que chorar nesse episódio, eu já chorei o suficiente na sessão de terapia, que nada tem a ver com rancor, mas tem muito a ver com amor, mas isso fica pra minha terapeuta, eu pago ela pra me escutar, e vocês aqui ao contrário, né, alguns de vocês até pagam pra me ouvir. Mas enfim, estamos aqui pra falar sobre a relação do amor com o rancor. Eu não sei se só por culpa cristã ou por alguma questão cultural que nos faz pensar no rancor como uma coisa maligna, como uma coisa ruim, mais ou menos como a tristeza do filme Divertidamente faz a gente se sentir sobre os sentimentos mais melancólicos, né? Mas a gente é criado pra perdoar. Eu, pelo menos, fui criado muito pra perdoar, pra ver muito valor no perdão. Os heróis, né, o heroísmo, ele vem de dar novas e novas chances, de oferecer a outra face, no exemplo de Jesus Cristo. Esse ensinamento em particular,
Eu sei lá, algo em mim sempre deu um comichão de pensar em oferecer outra face, porque eu sempre senti isso muito como um sangue frio. Eu sempre quis ser capaz de ter esse sangue frio. E conforme eu fui vivendo, eu fui percebendo o como isso não tem necessariamente a ver com a gente não poder explodir, não poder estourar e não poder sentir raiva, não poder sentir ódio. Esse programa é um pouco pra gente refletir. Eu tô sem roteiro aqui, eu tô sem pauta, sem nada, né, sem um texto. Eu já fiz programa aqui sozinho, lendo textos e tal, que eu escrevi, mas hoje eu não quero ler nada. Hoje eu quero, como nos últimos programas que eu fiz sozinho, eu quero simplesmente devagar aqui soltar o que tá dentro da minha cabeça. E eu acho que a ideia do rancor acolhido, do rancor como um sentimento valioso e valoroso e válido pra gente, ela é uma ideia a ser preservada e a ser incentivada. Eu acho que a gente trabalha com a relação com o amor romântico. E o amor romântico não só o amor por namorado ou namorada, mas sim o amor romântico pela sua família, como aquele local de extrema segurança, onde você não tem escolha alternativa a não ser retornar para ela sempre, e sempre focar nela. E acho que esse é um pensamento tão reducionista pra tua família, e tão que menospreza a tua família, você achar que vocês são ligados por um laço sanguíneo, ou por um laço espiritual, ou por um laço moral, que faça com que vocês estejam juntos, além do que a vontade renovada diariamente de vocês estarem juntos. Pra mim, uma relação ela só é verdadeira e frutífera e verdadeiramente bonita. E hoje eu tenho essa consciência, se essa relação vem de uma escolha constante de permanecer ao lado das pessoas que você ama. Hoje eu vejo o amor muito com esse sentido. O amor pra mim não é estar lá sufocando o tempo todo, querendo estar perto e privando ninguém. Pra mim, o amor vem do querer estar disponível, querer estar à disposição e querer movimentar fundos para estar próximo quando possível e quando desejado. O amor pra mim é sobre segurança, é sobre respeito, é sobre acolhimento, é sobre pertencimento. Esse é o amor pra mim. O carinho é sobre não tudo que nós temos em comum, mas o apesar do que temos de diferente, a gente quer estar perto, a gente quer estar junto, a gente quer compartilhar esses minutos dessa existência que a gente tem aqui na Terra, né? Então, eu acho que o amor, quando ele vem com qualquer propósito de obrigação, seja ela moral, sanguínea, familiar ou histórica, qualquer que seja, o amor é fraco. O amor poderoso ele é um contrato que se renova a cada instante, a cada segundo. E às vezes o amor também é deixar embora, por horas definitivamente e por horas temporariamente, né? É tão engraçado como a gente muda de ponto de vista. Eu vou dizer, eu sempre fui um cara muito defensor de... Caraca, tem muita gente no mundo, por que você vai ser amigo de ex? Entretanto, se um casal tem um filho, eu sempre romantivizei muito a relação do pai e da mãe que se mantêm próximos ali por amor ao filho, para permitir que o filho tenha um convívio familiar. Então por que a gente deixa de ser família quando deixa de ser uma relação? Por que eu tenho que deixar de ter carinho pelas pessoas com quem eu já me relacionei? Porque a gente não se relaciona mais amorosa ou sexualmente, sei lá. Por que isso acontece, né? E óbvio, pessoas se preservam, eu acho que se preservar é amor próprio também, que é um tipo de amor muito importante. Mas eu acho que a gente tem uma relação com o amor que ela é super valorizada e como se o amor ele fosse uma parada quase que como uma missão e uma obrigação. E pra mim, não há nada mais bonito do que o amor ser plenamente natural. Natural no sentido de que ele pode nascer e ele pode morrer. E ele pode florescer e ele pode ressecar. Pra mim, o amor ele tem que ser vivido dessa forma. E da mesma forma o rancor. É muito louco, né? O rancor pra mim ele é o ódio direcionado. Né? E eu não sei se eu tô falando isso filosoficamente, corretamente, com definição de rancor por aí, mas pra mim o rancor ele é você guardar uma espécie de amor negativo. Você não é indiferente a uma pessoa, muito pelo contrário. Você guarda esse rancor, você grava isso no seu coração. Figurativo, obviamente, eu não tô falando da figuração pedaço de carne. Figuração não, do coração. Figuração pedaço de carne é foda. Mas deixa eu guardar meu fone aqui, porque o meu gato acabou de pular aqui na câmera. Olha o rabo dele aqui no canto. Parmesão, você quer aparecer no podcast? Tá aparecendo, tá? Pra quem tá no vídeo, tá vendo o meu gato aqui. Senta aqui na mesa. Vamos ficar aqui. Mas esse gato atrapalha um pouco a minha concentração. Mas dito isso, eu falo sobre o rancor com essa mesma potência que eu falo sobre o amor. O rancor, parece que a gente tem mais facilidade de lidar com a naturalidade da emergência dele, da forma como ele aparece, como ele emerge. Mas a gente tem muita dificuldade de mantê-lo por perto, de entender a necessidade dele, de entender a função dele. E aí quando eu falo não me falte amor nem rancor, é porque eu acho que existem momentos de rancor também. Eu não tô dizendo que é saudável a gente ficar alimentando sentimentos de ódio, de rancor o tempo todo e nem se expondo a situações que nos façam passar mal. Mas eu acho que é importante que a gente aprenda com as situações e aprenda, inclusive, a se afastar de situações que nos fazem mal.
eu acho que é ignorante para a nossa vida e pouco producente, na verdade contraproducente, a gente ignorar os sinais do nosso rancor, a gente ignorar aquilo que nos faz mal a ponto de insistir no erro. E aí quando eu falo sobre um rancor, por exemplo, um relacionamento que acaba e você, por uma questão ética e moral, se sente obrigado a ficar perto e convivendo. Por que não? Porque eu sou um ser humano superior a isso e eu quero ser amigo da minha ex agora, nesse momento, e você não se preserva. Cara, infelizmente, eu acho que você tá dando pouco ouvido ao seu rancor, a dor desse final, a dor desse término, que ela é válida. Eu tô usando o término como referência aqui, mas esse rancor também serve para uma briga familiar, para um contexto de afastamento. E às vezes vocês precisam de um tempo, você precisa curtir aquele rancor. E o rancor não quer dizer que você odeia tudo que aquela pessoa é e representa, que você recusa aquela pessoa, que você não vê valor nenhum naquela pessoa ou naquela situação. Para mim o rancor é, cara, nesse momento eu não posso estar aqui. Eu não posso... Sabe aquele negócio que eu falei do amor, do desejo de estar junto? Pra mim o rancor ele vem junto com um desejo de estar longe, com um desejo de se afastar, com um desejo de, cara, de fato se isolar daquela situação. E aí eu acho que, porra, a gente tem saídas, né, sobre o amor e o rancor que geralmente envolvem o perdão. Pra se livrar do rancor a gente recorre ao perdão. E outro, né, falei de Bíblia no começo, eu sou um moleque criado na igreja católica e muitas das minhas referências morais foram os ensinamentos, né, cristãos e tal. Enfim, ainda vejo o mundo muito sob essas referências. São as referências que eu cresci tendo, né, então no fim das contas, eu sei que eu não sou reducionista, mas eu tô aqui partindo do meu ponto de vista. E aí por isso que eu falei de culpa cristã no começo, porque eu sei que isso rege muito das nossas atitudes, das nossas escolhas e às vezes das situações que a gente... Pera aí que eu preciso tirar o gato daqui. Eu vou cortar, vai ser invisível pra vocês, porque ele tá mexendo aqui num pacote de bis. Retomando o pensamento aqui sobre o perdão. Enfim, independente de por culpa cristã, qualquer outro motivo, eu passei a ver o perdão, né? Geralmente a gente via o perdão muito como uma ferramenta para se livrar do nosso rancor, para voltarmos pro caminho do amor, para acolhermos, né, pra união e tal. E eu acho que o perdão indiscriminado, e inclusive eu acho que esse episódio, esse trecho em especial, talvez ele não agrade a todo mundo, mas nem o Barba lá, nem o homem agradou a todo mundo, não é mesmo? Quem sou eu, né? Então, não é isso que costuma dizer o dito popular, né? Mas eu realmente vejo hoje de forma diferente, assim. Obviamente que eu vejo muito valor no perdão. Perdoar é uma das atitudes mais nobres que se pode ter, principalmente quando você se sente magoado. Mas eu acho que antes da gente falar em perdão, primeiro a gente tem que falar em duas coisas. A primeira é falar em reflexão sobre o que aconteceu, sobre entender se a gente precisa de fato perdoar o outro, ou se o outro não fez algo para nos magoar, ou seja, se eu preciso de fato perdoar outra pessoa, porque às vezes a gente se sente dolorido e magoado por algo que não foi uma ação direta de alguém que nos magoou, né? Às vezes as circunstâncias quebram nossas expectativas e a gente se magoa, não é mesmo? Então acho que o primeiro ponto é entender o motivo do perdão, e aí abraçar, acolher, nesses casos, o potencial curativo do tempo, que muito mais do que o perdão. Às vezes o rancor vai te ajudar a se afastar da situação e percebê-la como, cara, realmente eu não fui alvo de alguém, da maldade de alguém, eu não fui vítima de ninguém, entende? Eu, simplesmente, peraí, ô parmesão, puta que pariu, hein, cara. Como eu vinha dizendo antes do gato me atrapalhar de novo, eu tô falando do potencial curativo do tempo, né? Para esses casos, né, que às vezes a gente direcionou o rancor a alguém, o ódio a alguém, mas não era sobre isso. Então acho que o rancor, cara, ele é capaz de trazer esse afastamento que tanto cura. E às vezes esse potencial curativo do tempo também vem para os casos de que algo precisa ser resolvido. E é o segundo caso que eu estava citando. É aquele lance do problema é o momento não é agora. Eu tenho particularmente muita dificuldade, porque eu tenho muita ansiedade em lidar com o tempo alheio. Eu tenho muita dificuldade, mesmo. Profissionalmente, abrindo o meu jogo aqui, eu acho que meus projetos com mais gente, agora eu tenho o Reinaldo Jaqueline, que é de fato uma sociedade, né? Eu, o Vitor Soares e o Nicolas Queiroz. Mas eu tive rebosteio com o Xande, o Pelada começou como um projeto meu, do Xande, do Bigode, do Dudu e do Pepe, do Tirinhas. Esses projetos, eles acabaram vindo ou todos pra minha mão, ou eu saí de rebosteio, o Pelada veio tudo pra minha mão, eu saí de rebosteio, deixei o Xande tocando sozinho, e por aí vai. Justamente porque eu tenho dificuldade de lidar com o tempo alheio, né? De conseguir... Ó, botei o gato aqui na janeleirinha pra ver se eu consigo falar hoje, porque tá difícil.
Ai, que bonitinho ele deitadinho, que alegria. Mas às vezes o momento é o problema. Às vezes a gente não tá pronto, a gente não tem nem as ferramentas e nem a cabeça, nem a mentalidade, né, pra superar aquilo. E aí eu acho que a gente descarta muito rápido, culturalmente, o rancor e a sua utilidade, né? A capacidade de organização de raiva, de ódio e de frustração e transformar isso em movimento, e transformar isso em uma coisa que de fato nos acrescente. Obviamente que o rancor é doloroso, eu não tô aqui pra romantizar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de... Camizão, fica aqui, vai. Fica aqui então. Vamos. Bom, o gato pulou aqui de novo, vou passar o resto do episódio passando a mão nele aqui e aí vai ficar assim, vai ficar tudo bem. Mas a gente às vezes precisa de um tempo pra se organizar. E aí organizar a própria mente, organizar os próprios sentimentos, organizar a própria bagunça interior, não é a missão mais fácil que a gente tem, né? É uma missão até bem difícil, na verdade. Quando eu falo sobre que não me falte amor nem rancor, é porque eu acho que, de fato, é um reforço pra mim mesmo, às vezes. De desmistificar essa obrigação de perdoar. De desmistificar um pouco esse ímpeto, esse desejo de resolver as situações e de perdoar. Eu tava citando, antes do gato me atrapalhar de novo, da minha dificuldade de lidar com o tempo alheio, né? E eu, cara, várias brigas que eu já tive, tanto com um parente, tanto com um amigo, quanto com namorada, e a pessoa me pediu um tempo, tipo, cara, não quero falar agora. Puta, cara, isso me mata. Sendo bem sincero, isso me mata. Ter que esperar. Isso afeta a minha ansiedade de uma forma foda. Entretanto, é o rancor do outro. É difícil lidar com o rancor do outro, né? Isso é foda mesmo. Você sentir e pensar que, pô, a pessoa tá com rancor de mim, tá com raiva de mim. A pessoa tá chateada comigo, tá brava comigo. Porra, nosso próprio rancor, eu até acho mais fácil a gente acolher do que a gente acolher o rancor do outro. Porque é disso que se trata, né? Quando a pessoa fala, pô, não é o momento da gente conversar, não é o momento da gente resolver, não é agora. No fim ela tá te dizendo, eu não me sinto bem aqui. Eu não me sinto acolhido aqui. Nessa situação, contigo, eu não me sinto bem. Acolhido aqui, ó. Não quero estar aqui, eu não quero estar aqui. Quem nunca sentiu isso em alguma situação por alguém? O rancor, ele é isso, né? Eu não quero estar aqui. Não quero lidar com isso. Caraca, isso aqui me machuca. Isso aqui me machucou. E aí, a gente tem que esperar o poder curativo do tempo cicatrizar alguma camada pra gente poder encarar aquela situação, se a gente quiser. E aí vem o meu ponto. Eu acho que a gente não é obrigado a perdoar nada. Desculpa falar dessa forma e talvez ser direto, mas eu acho que a gente não é obrigado a perdoar nada. Eu acho que a gente pode perdoar. E é um gesto nobre. Mas o perdão, ele tem que vir por desejo. O perdão, pra mim, ele é um gesto que tem que ser de amor. E como eu falei, se amor é uma atitude, é um sentimento natural, que tem que vir de dentro, o perdão tem que vir de dentro, cara. O perdão tem que vir de dentro. E pra você perdoar, você tem que sentir que quer perdoar, você tem que sentir que ama aquela pessoa. Independente se o perdão é pra quem pede. Porque às vezes, a pessoa não te pediu perdão, mas você sente falta daquele convívio. Você quer aquela pessoa na sua vida, no seu convívio. E aí você, por sua conta e risco, escolhe perdoar. E escolhe retomar um convívio. Isso é perigoso, cara. Isso é um cenário perigoso pra mim. Porque é um cenário que envolve muita relação tóxica e abusiva, envolve esse perdão, não por obrigação, mas por amor puro e plenamente. Porque o perdão pra mim, ele é completo. E ele é, cara, símbolo de fortaleza e fortitude. Quando o outro lado, o lado que quer ser perdoado, vem ao seu encontro. Pra mim, esse é o caso que o perdão, pra mim, ele é bonito mesmo. Quando os dois lados querem se reconciliar. Se só um lado tá rastejando e o outro lado não tá pronto, não é legal. Se um lado não suporta viver sem quem o machucou e o outro não tá nem aí, puta, pior ainda. Mas se os dois querem de fato, puta, é tão legal, mano. Nada mais gostoso do que retomar o convívio com alguém que você tava distante. E eu falo que o perdão não é uma obrigação, não só pelo caso de, pô, tem que ser natural e tal, o amor é assim e tudo mais. Mas é porque a gente reconstrói relações, né? Reconstrói dinâmicas de relação. Reconstrói olhares. Um pai e uma mãe que tem um filho e resolvem permanecer com uma amizade para dar um pai e uma mãe para esse filho presentes, com um convívio legal, eles com certeza têm que passar por um processo de reconstrução de relação, né? Parar de se enxergarem como marido e mulher, como namorado e namorada, e se enxergarem como pais, como amigos, como parceiros, na missão da criação daquele filho. Quando você tem, cara, todo mundo tem um exemplo disso, tá? De casais se separam e fica um bichinho, né? Eles tinham um bichinho junto. Um gatinho que nem esse gorducho aqui, ó, o parmesão, que tá aqui na minha mesa agora, até agora, esse episódio todo. Você pega um pai e uma mãe que tem um bicho desse. Um pai de pet ou uma mãe de pet.
Porque esse aqui não é meu gato, não. Esse aqui é meu filho, né, filho? Cara, se você pega alguém que cria... Quer ajeitar o microfone pra mim? Quer chutar ele? Bacana. Legal. Bacana. Deita aqui de novo. Já te usei de exemplo. Mas se você pega um casal que tinha um bichinho e os dois querem continuar tendo contato com esse bichinho, porque também tem a escolha, né? De, tá sendo bem cuidado. Então, não tô aqui pra julgar isso. Mas as pessoas encontram formas de reatar essas relações, né? Porque algo importa pra elas naquela relação. E assim, quantos pais e quantas mães se separam, continuam amigos por conta dos filhos e aí se descobrem parceiros enquanto amigos? Eu acho que isso é mais comum do que a gente pensa no primeiro momento. Eu já vi relações de pai e mãe que, sei lá, o pai vai lá, ele virou tipo marido de aluguel da ex-esposa. O cara que resolve as paradas. Eu acho super maneiro, pô. Veja, não é necessário. Se eles quisessem nunca mais se olhar na cara, a não ser na missão de ser pais, pra mim já estaria 10. Mas se eles encontrarem uma forma, pra mim isso é amor pra caralho. É perdão também, mas é amor. É vontade de ficar junto. De alguma forma. De alguma forma. Então, às vezes tudo que você precisa fazer é esticar o braço e demonstrar que você quer. Perdoar ou ser perdoado. O resto o tempo faz. Não é meio louco isso? Eu acho que é assim, cara. Eu não sei o quanto eu me fiz entender e o quanto eu fui claro em tudo. Mas esse episódio é sobre repensar as dinâmicas de amor e de rancor. E é uma brisa do caralho esse episódio. Obviamente. Como a maioria dos que eu faço sozinho. Mas é repensar essas relações de rancor e de amor. Porque tem momento que a gente quer ficar puto. E a gente tem que se dar esse direito. Eu acho que isso é saúde mental, inclusive. Você se dá o seu direito. E aí, você se dá o seu direito também, que eu não falei até agora, de não perdoar jamais. Se dá o direito de não perdoar jamais alguém que foi inexplicavelmente violento contigo, seja isso físico ou psicológico. Você se dá o direito de não perdoar mais alguém que te fez mal. Eu acho que inclusive uma forma mais fácil e leve de encontrar uma forma de perdoar alguém e ficar de boa com uma situação é tirando a obrigação moral de perdoar. De verdade. Eu acho que quando você se dá o direito de não perdoar jamais, é mais fácil você perdoar. É meio incoerente isso, mas eu não sei se eu me fiz entender, eu vou tentar reexplicar. Quando você quebra a lógica do perdão por moral, do perdão por obrigação, do perdão por... E aí eu vou citar de novo a minha história, culpa cristã, o que quer que seja. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Tô suado aqui, tá meio quente aqui. Então, se eu tô passando a mão na cara, não estranhe você que tá vendo pelo vídeo. Se você quebra essa lógica da obrigatoriedade do perdão, você recebe de volta... Caraca, eu me senti pregando agora, mas peço perdão. Mas você volta a algo mais natural. Você transforma o perdão em algo mais natural. Então, se você não tem a obrigação de perdoar e você não quer perdoar, você vai saber, você vai ter no teu coração de que amanhã é outro dia. E hoje eu sinto que eu não quero perdoar jamais. Se permita sentir isso. E deixa o dia de amanhã chegar. Deixa o tempo curar o que ele precisa curar. Talvez não dê tempo de, no seu tempo de vida, o tempo curar o suficiente para você perdoar. Mas o tempo vai estar lá fazendo o trabalho dele. Eu tenho pra mim que o tempo é uma unidade de distância. Não é uma unidade de... Enfim, eu tô usando distância porque é espaço mesmo. Quando você passa o tempo, tudo fica longe, tudo fica distante. Se tá nevando em Nova York e tá calor em Araraquara, eu tô sentindo calor ou frio. Se tá doendo lá no passado e eu tô no futuro, eu tô sentindo aquela dor, ou só me lembro dela, ou só me apego a ela. O tempo faz o resto, galera. E é engraçado se ver isso no contrário, quando a gente se afasta sem querer se afastar. Quando a gente se afasta por uma amizade que se mudou da sua cidade e a gente se reencontra. Esses tempos pra trás eu tive um prazerzaço de reencontrar. Quando eu fui pra Curitiba, eu encontrei vários ouvintes do Dentro da Minha Cabeça, que a gente fez um encontrinho num bar lá. E eu reencontrei o Stefano, que é um ouvinte meu, e eventualmente ele vai ouvir esse episódio, eu imagino. E cara, ele é um amigo meu que eu fiz com 4, 5 anos de idade. E ele mudou de Araraquara, mas ele voltava sempre. A avó dele era minha vizinha, e a gente passava a tarde junto jogando videogame, sei lá, uma vez por ano. Até os 10 anos de idade, 11, sei lá. E a gente parou de se ver. 12, 13 anos de idade, a gente não se viu, sei lá, se viu pouco.
muito espaçado, foi se espaçando cada vez mais, até que a gente não se viu mais da adolescência até 2025. A gente ficou seguramente mais de 20 anos sem se ver. E aí, esse meu amigo de infância foi encontrar lá no encontrinho de ouvinte do Dentro da Minha Cabeça. E eu espero que os outros ouvintes não tenham ficado ofendidos, mas ele foi o único cara com quem eu parei pra tirar uma foto sozinho, assim. Que eu quis mandar pra minha mãe. E eu mandei pra minha mãe e falei, mãe, você reconhece? E aí minha mãe falou, ele não é o filho da fulana, eu não vou falar o nome da mãe dele aqui, né, mas enfim. Não é o filho da fulana, seu amiguinho e tal, que era super educado, educadinho, não sei o quê. Eu dei risada vendo aquilo, mas eu pensei, caraca, quando a gente se afasta de uma amizade, quando a gente se reencontra, tá tudo ali, cara. O carinho tá tudo ali. Eu e esse meu amigo somos pessoas diferentes agora. A gente ficou 20 e poucos anos sem saber da existência um do outro, sem conviver um com o outro. Mas o carinho, cara, ele tá lá. Então quando a gente se afasta por rancor, esse carinho não magicamente vai embora. Tá ligado? Esse carinho que vocês tinham antes do rancor, ele não magicamente vai embora. E ao mesmo tempo, porque o carinho ele se constrói e ele pra mim é um bagulho aí a gente entra num negócio de construção, de sei lá como funciona a psicologia disso. Mas o carinho pra mim ele é um negócio que ele vira um valor nosso. E a gente não perde isso por muita coisa, né? Não é muito fácil perder isso. Mas o rancor, o ódio, ele tá sempre ligado a uma situação. E a situação fica no tempo. Fica lá atrás, no momento do tempo, e a gente aprende a deixar passar. Então, no fim, valorize o teu amor e valorize o teu rancor também. Valorize esses momentos que você precisa se juntar por desejo ou se afastar por necessidade. É a vida. A vida vai ter momentos doces como o cafezinho que eu tomava com a minha avó, bem cheio de açúcar. Maravilhoso, cheio de risadas e conversas. E vai ter momentos amargos, como a ausência da minha avó, hoje na minha vida. Nos últimos 24 anos, desde que ela não tá mais perto. São momentos. Eu não guardo rancor disso, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo que tem momentos doces e momentos não tão doces. Resta a gente saber se retirar, colocar a gente num momento de reflexão, pra gente lembrar do amor, pra que isso venha naturalmente. E, enfim, que a gente não descarte o rancor por mera obrigação moral. Que a gente faça isso consciente, por valorizar outra coisa, que no final das contas é muito mais legal. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topa gravar. No caso, eu levei esse papo com o parmesão na minha mesa aqui. Mas me siga nas redes sociais, tem links na descrição. Eu sou o @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani. Opa, Vidani, desculpa. Dê 5 estrelas e siga o programa no Spotify, assim como em todo e qualquer outro agregador, porque isso ajuda demais a fazer a audiência crescer. Comente nas redes sociais e também na área de comentário desse episódio do Spotify. Em especial nesses comentários que eu faço sozinho, eu adoro ver o comentário de vocês, porque senão parece que eu tô falando sozinho aqui. Então, por favor, comenta aí, me diga o que você achou. Vem pra essa brisa gostosa comigo. Imagina que legal seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do nosso financiamento coletivo. Estamos em 3 plataformas e você pode colaborar com a partir de R$1. No Apoia-se, apoia.se/dentro da minha cabeça, o Patreon, que aceita moeda estrangeira, em patreon.com/dentro da minha cabeça, e a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se você tiver algum feedback ou oportunidade comercial, manda lá pro cabeçadovidani@gmail.com. E se você apoia com R$20 ou mais, você fica habilitado para participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, nosso grupo de neurônios. Eu tenho também produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e confira camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentro da minha cabeça.com.br. Não se esqueça que às sextas tem saído o Pensamento Extrusivo, um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça pra gente trocar algumas recomendações. E eu tenho feito lives no canal do Jovem Nerd na Twitch. De segunda a sexta tem rolado semanalmente em dias de semana, das 2h30 às 5h30. Tenho falado muito de BBB 26, na época que esse programa foi ao ar. Então tem link na descrição pra você já seguir o canal e não perder nenhuma das minhas lives lá na Twitch do Jovem Nerd. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem e valeu. Dá tchau, parmesão. Tchau. Quer dar tchau? Dá tchau no microfone, bebê. Quer dar tchau não? Dá tchauzinho. Cadê seu miadinho? Tá babo. Cadê o miau? Vamos? Cadê o miadinho? Miau! Siga bem, caminhoneiro, gatinho caminhoneiro. Cadê o miado? Não quer miar, né? Te amo. Mas às vezes você me dá um ódio também, gato.